Em cerca de 288 mil anos dos 300 mil de existências do Homo sapiens, nós enfrentamos péssimos climas. Nos últimos 11.700 anos, nós tivemos um longo verão, mas o tempo bom, aliás, o Holoceno, acabou. Há uns 65 milhões de anos, no Paleoceno, a Terra foi uma frigideira de uns 8 graus mais quente do que hoje. Já na última era glacial, ela foi uns 8 graus mais fria. A exceção, na verdade, é o longo verão do Holoceno. Muito por conta desses últimos 11.700 anos de tempo bom, nós humanos pudemos conquistar coisas maneiras, como grandes cidades, bicicletas, brócolis, galinhas e chuveiros elétricos. O Holoceno foi o intervalo climático mais estável em 650 milênios, e por isso vimos tanto o advento da agricultura como o Egito Antigo. Mas, devido à agricultura em larga escala, a queima de combustíveis fósseis e o aquecimento global, teóricos têm afirmado que o tempo bom acabou. Assim como você fez com seu ex, a humanidade não deu valor e estaríamos agora vivendo o Antropoceno. Os humanos, por isso, antropo, seriam as forças geológicas predominantes na mudança do clima terrestre. Mas peraí, no Holoceno sempre houve agricultura. Há indícios de que o carvão aquece o homem desde o tempo das cavernas, e até hoje há povos que vivem com mínima pegada ambiental, como os indígenas. Será que a época geológica, portanto, não deveria ser nomeada pela relação que temos com a economia capitalista, que tornou o carvão e a comida mercadorias? A culpa não seria a forma capitalista de fazer o que sempre fizemos? Portanto, a época geológica atual não seria o Capitaloceno? Essa palavra feia é o tema do Vozes dessa semana. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou bom fim de verão, fim de Holoceno para você que amarga essas temperaturas desmedidas desse tema que a gente vai debater aqui hoje. Em que época geológica estaríamos? Estaríamos no Antropoceno ou estaríamos no Capitaloceno? Cara, que nomes terríveis, não? Pois é, mas geologia é quase que a ciência mãe. Com ela a gente consegue entender como a Terra funciona, para onde estamos rumando, se a humanidade tem esperança, se podemos pensar que talvez temos mais algumas centenas de anos neste planeta ou se talvez devamos começar a chorar pelo fim das sociedades complexas. Sim, eu não estou sendo catastrofista, mas é interessante a gente debater qual é o futuro da humanidade, né? E quais as dificuldades que enfrentaremos. A gente parte, né, já para deixar aqui as nossas referências, né, não somos plagiadores, a gente traz o termo Holoceno como o longo verão por causa desse livro aí que vocês estão vendo na tela, clássico e citado por maioria das galeras aí que fazem, que ligam a história com a questão climática e geológica, The Long Summer, o livro do Brian Fagan, que está aí na tela, que fala sobre essa época geológica, onde existe um equilíbrio climático que permitiu que várias coisas fossem possíveis, né? Várias coisas maneiras. Holoceno, do grego, né? Holo, que seria todo ou inteiro, e mais a parte do seno, né? Que é novo, inteiramente, recente. Então, é o tempo recente que, na verdade, pode ter acabado. Isso é o que afirmam os teóricos da ciência social e da ciência climática. Porém, quem meio que decreta o fim do Holoceno e traz esse debate para um grande público são esses dois teóricos que estão na tela, o Paul Crutzen e o Eugene Stromer, ambos ali em meados dos anos 2000, fazem essa discussão e dizem que, na verdade, estaríamos na época do Antropoceno. E acho que ninguém sério ou ninguém comprometido com a ciência costuma ainda defender que estamos em tempos normais climáticos, porque os dados se empilham mostrando que não existe nenhum período dentro dos pelo menos 60 milhões da história, últimos anos, 60 milhões dos últimos anos da história da Terra, que tem dados como esse, né? Concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, acidificação dos oceanos, aumento do nível dos oceanos, extinções de espécies, todos esses números convergem para uma crise, e essa crise seria aí o fim do Holoceno. O Holoceno foi essa época aí, que a gente acabou de falar, onde foi possível, por exemplo, o advento da agricultura, pelo menos da agricultura como a gente aprendeu de larga escala, ou pelo menos a agricultura para sustentar grandes civilizações, né? Quando a gente pensa naqueles corredores de comida sendo plantados sistematicamente, dia após dia, uma forma muito estafante de produzir comida. Não agrofloresta, isso é a discussão, né? Outras formas de produzir comida
dentro da floresta talvez ainda haja uma discussão, mas essa forma de produzir comida, que depois dentro do capitalismo virou o agronegócio, foi possível porque tinha mais ou menos uma temperatura um pouquinho mais quente num dia, depois um pouquinho mais fria em outro período, mas que se manteve estável e que fez com que a gente pudesse alimentar muitas pessoas. Mas o antropoceno é um termo que aponta para o antropo, né? Antropo, seres humanos. Seriam os seres humanos como um todo os culpados por esse salto histórico, geológico de pressão sobre os ecossistemas da biosfera? Se a gente fala do antropo, do ser humano como um todo, a gente está falando como se fosse a riqueza de um país. O Brasil é um país rico em PIB, talvez, né? Mas as pessoas são pobres, as pessoas vivem sob desigualdade. Se a gente fala que esse é o período onde os humanos são uma força geológica que destrói a natureza, a gente está falando que todos os seres humanos têm o mesmo nível de culpa. Isso é interpretado, inclusive, por esse outro autor que a gente traz para a discussão, o Jason W. Moore, que escreveu Antropoceno ao Capitaloceno. Esse é um argumento que, apesar dele ter sido uma fantástica descoberta, assim, né, porque afirmar que acabou um tempo geológico, na verdade uma época geológica, e começou outra, é um fato científico importante. Porém, ele tem um quê de racismo, ele tem um quê de desigualdade, porque dizer que o antropo, o ser humano como um todo, destruiu e pode ser o responsável pela destruição das civilizações complexas da humanidade, é dizer que africanos, que mulheres, que indígenas têm participação e peso nisso, né? É focar no ser humano como um todo, e isso causa uma série de injustiças. Afinal, da ciência social, e o Moore traz isso no livro, todos aqueles mentidos, aqueles omitidos na história, eles foram natureza, né? Natureza poderia ser destruída e dominada. Então, na história moderna, na história branca e eurocêntrica, indígenas, mulheres, africanos eram natureza, eram coisas que poderiam ser destruídas. Então, exatamente tem um quê de eurocêntrico esse termo de antropoceno. É por isso que o Moore vai dizer que, se, por exemplo, o carvão, desde a Idade do Bronze, desde indícios, né, que a gente tem, desde da época das cavernas, o homem usa o carvão, portanto, uma energia fóssil, desde muito tempo, tempos assim imemoriais, dezenas, milhares de anos o homem já pode ter usado a turfa, por exemplo, que a gente já falou nos últimos episódios, para poder se aquecer, para poder sobreviver como subsistência. Então não seria a relação que a gente tem com esses meios de subsistência, com esses valores de uso, não é a relação econômica que a gente tem com eles o culpado por a gente chegar nesse nível de concentração de CO2? Se natureza não fosse mercadoria, dificilmente a gente teria passado os 400 ppm, partes por milhão, de gás CO2 na atmosfera, o que deixa em crise a vida humana e não humana também. Então, o Moore vai dizer que é a forma como a gente se relaciona com o carvão, com a agricultura, porque, por exemplo, a gente teve várias formas de agricultura. Quando a agricultura do agronegócio se impõe, é que a gente vê um desequilíbrio total da vida a nível planetário. Agora, observação, não quer dizer que muitos povos não tenham, de fato, durante o Holoceno, sido destruídos ou se autodestruídos pela forma como produziam. É bem verdade, a gente tem, por exemplo, os maias, que tiveram um colapso que tem muito a ver com uma monocultura de milho. A gente tem outros povos que durante a história humana também tiveram problemas por causa da sua ecologia, que foi sim destruidora. E aí que está o grande debate, né? Antropoceno já é melhor que outras definições. O Paul Crutzen e o Stromer falam que a Revolução Industrial teria sido o epicentro do começo do Antropoceno. Mas tem alguns teóricos, a gente nem vai debater muito eles aqui, eles falam que o ser humano ter nascido, né, foi o epicentro disso que seria o Antropoceno. Alguns vão falar que é a descoberta do fogo, alguns vão descobrir, vão até apontar para a derrubada de árvores lá atrás ou o advento da agricultura. Então, seria culpabilizar muita gente, né, muitas formas de ser e existir no mundo. Então, tem que ter calma, muita calma nessa hora para dizer que seria
de fato, a origem desse desequilíbrio das temperaturas e essa ameaça da vida humana e não humana na Terra. Então, muito interessante, leiam aí, lançado pela Elefante, Antropoceno Capitaloceno, um livro muito bacana para a gente estar problematizando o nome, a nomenclatura dessa época geológica que a gente está vivendo. E aí, galera, já indo para a parte final do nosso debate aqui hoje, você que não está vendo, a gente descreve esse livro do Neil Roberts, The Holocene, An Environmental Story. O Holoceno, uma história ambiental. Ele traz uma grande discussão também sobre se o Holoceno já teria acabado. O autor entende que, sim, muito provavelmente o Holoceno teria acabado, faz uma problematização sobre quando teria acabado, tende a apontar também para a Revolução Industrial. Revolução Industrial não era indígena, a Revolução Industrial não era feudal, a Revolução Industrial era capitalista. E, por isso, a gente tem a emissão de gases, o nível que a gente tem hoje. E ele aponta, com dados, os dois pontos onde houve uma expansão, assim, um aumento qualitativo na emissão de gases, que é o grande motor da mudança climática que vai nos fazer discutir se a época, na verdade, geológica já acabou ou não. Então ele vai dizer no livro que a maior parte do aumento da temperatura ocorreu em duas etapas, em 1910 a 1940 e a segunda etapa desde 1980. Ele, então, vai apontar para o começo do século até o final da década de 40, onde a gente tem, de fato, pós-guerra, uma expansão econômica pelo planeta inteiro, principalmente na Europa, os países capitalistas, né? E em 1980, que ali a gente tem o começo do neoliberalismo. E aí diz que quase todos os anos mais quentes do planeta, desde 1850, ocorreram a partir de 1995. Então a gente tem uma escalada da crise da vida no planeta dentro desse período histórico. E aí, galera, já para a gente problematizar mais ainda, voltando com o David Archer, The Long Thaw, O Longo Degelo, o livro que fala sobre como os humanos estão mudando os próximos 100 mil anos na Terra. O David Archer, ele discute como vai ser complicado a gente poder reduzir e reequilibrar a nossa emissão de gases no planeta Terra. Ele diz no livro que algo parecido com esse nível de concentração e esse nível de salto de temperatura, a gente só teve num momento muito específico da história geológica da Terra. E a gente precisa voltar 60 milhões de anos para achar esse momento específico. Seria o máximo térmico do Paleoceno e Eoceno. Que doideira, né, galera? Então eu vou pedir para ir um gráfico aí na tela, que a figura 1.3 é do Matteo Willett, aqui, o Luiz Marques que me mandou esse gráfico, muito interessante, que fala e mostra como em nenhum momento a gente teve um salto tão alto assim de mudança climática. Então, se a gente for ver lá atrás, quando a escala é de 500 milhões de anos, de milhões e milhões de anos, a gente vai ver uma Terra muito mais quente. Vocês vão vendo uma trajetória, para quem não está vendo, eu explico, uma trajetória de mais de 500 milhões de anos atrás, que é o que a gente consegue mais ou menos medir com as proxies, com as evidências ambientais. Depois disso já fica muito complicado fazer medidas. A gente só vê lá para 500 milhões de anos atrás, se for comparar com hoje, tem uma trajetória de descendência da temperatura. Então a gente pode dizer que tem, há 500 milhões de anos, uma tendência à queda de temperatura no planeta Terra. Essa tendência à queda só muda justamente dentro do capitalismo, dentro da Revolução Industrial, dentro principalmente dos últimos 50, 70 anos. E existe uma instabilidade jamais vista no aumento de temperatura e de concentração de CO2, justamente nessa época que a gente está falando, que seria o final do Holoceno para o começo dessa nova época que a gente estaria vivendo. E aí, o Archer, ele mostra aí, colocando na figura 12, sobre o evento máximo térmico do Paleoceno e Eoceno,
uma brusca mudança no CO2 atmosférico, na temperatura do oceano, é o que a gente vê. Então, a única comparação que tem possível é todos esses cerca de 55 milhões de anos atrás, tá? Aí vocês vão ver no gráfico do David Archer que existe duas pontadas. A primeira, no primeiro quadrante aí, na emissão de gases. Então tem uma emissão muito forte de gases todos esses milhões de anos atrás, numa transição aí de época, e também no aumento da temperatura dos oceanos. Então, galera, é muito difícil dizer por que isso aconteceu, mas a gente pode sim dizer que um aumento como esse, tão rápido de temperatura, só aconteceu cerca de 50 a 60 milhões de anos atrás. E o que a gente pode dizer sobre esse aumento lá atrás é que ele levou, o David Archer afirma isso, mais de 100 mil anos para causar estabilidade de novo. E aí, portanto, David Archer, ele afirma no livro, a gente já postergou a próxima era glacial e se a gente parasse de emitir gases, demoraria no mínimo uns 100 mil anos para a gente ter uma estabilidade total no clima da Terra novamente. É claro, se a gente parar de emitir gases agora, muito pode ser feito, a nossa vida pode despiorar um pouco e ficar um pouco menos ameaçada. Porém, o David Archer afirma esse nível de CO2, esse nível de mudança climática, a gente vai demorar milhares e milhares de anos para poder estabilizar novamente. E aí fica uma pergunta, quanto demoraria para a gente descarbonizar e ter, de fato, um clima um pouco mais estável no planeta se a gente parasse de emitir agora? Boa pergunta, não? Mas isso é um papo para outro dia. Agora eu só vou sacar o meu EcoSalve, pedir para você compartilhar, para você curtir e para a gente se ver na próxima semana. EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.